Olá, mulheres, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E vamos para mais um dia do nosso estudo bíblico diário. A nossa meditação hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 11, tá bom? Não vamos ler o capítulo 10, porque o capítulo 10 ele só fala dos descendentes de Noé, da geração de Noé, tá bom? O nosso estudo hoje está no capítulo 11. E hoje o tema da mensagem de Deus para nós é as lições espirituais da vida de Abraão. Nós vamos aprender coisas valiosíssimas com a vida de Abraão, tá bom? Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de mais uma vez aprender com o Senhor através da sua palavra. Senhor, abrimos o nosso coração para ti nesta hora. Revela-te a nós, Senhor, através da tua palavra. Fala conosco, Pai. De uma maneira especial, nós queremos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar a nossa leitura. Toda a terra com uma mesma língua. Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amadas, Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Nós vemos que um pouco antes, o povo falava justamente de edificar uma torre, uma cidade, para que eles não fossem espalhados sobre a face da terra. Eles queriam se fechar ali naquele mundo deles. Mas a promessa de Deus era para que o povo se multiplicasse, povoasse toda a terra. Não era essa a promessa? Então, quando o Senhor percebeu o que eles estavam intentando fazer, o Senhor veio para mudar aquela situação. E é exatamente isso que o nosso Deus faz. Ele age no momento certo, na hora exata, para mudar qualquer situação. Às vezes você diz, mas eu só oro, não tenho resposta, Deus não me ouve, Deus não me responde. Amiga, o Senhor sabe a hora certa de agir, o tempo certo. E o tempo de Deus é perfeito. Eu sei, eu também já estive e ainda fico às vezes nesse lugar de espera. E às vezes nós ficamos ansiosos, queremos que aconteça e nada acontece. Mas uma coisa eu quero te dizer, aos nossos olhos humanos nós não vemos nada acontecer, mas lá no mundo espiritual está acontecendo, Deus está trabalhando e na hora certa Ele vai te entregar a tua vitória, o teu milagre, a tua cura, aquilo que você tem buscado no Senhor, no tempo dEle. Ele vai agir e vai trazer resposta para a tua oração. No nome de Jesus, louvado seja o nosso Deus. Continuando a nossa leitura no versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aí o versículo 10 começa a contar as gerações de Sem, as gerações de Jafé,
E eu quero continuar a leitura com vocês aqui a partir... Não, eu vou ler com vocês toda essa parte que é para vocês entenderem melhor. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá depois que gerou a Eber 403 anos. E gerou 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, e Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Essa passagem do versículo 26 destaca pela primeira vez o nome de Abrão nas Escrituras. Abrão é um dos nomes mais respeitados da história universal. É reverenciado como o pai genético de milhões de pessoas, os israelitas, e como o pai espiritual de mais de metade da população mundial. Judeus, cristãos e muçulmanos se declaram filhos de Abrão, filhos de Abraão, o grande patriarca hebreu. Esse verdadeiro gigante da fé deixou um extraordinário legado de fé para toda a humanidade. Amadas, e o que eu quero hoje também refletir com vocês quanto a isso, quanto ao nosso legado. O que nós temos feito, o que nós estamos fazendo, para que quando partirmos desta terra, deste mundo, qual será o nosso legado? O que vão falar de nós? Como vão falar de nós? Vão se lembrar de nós como uma mulher justa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que foi fiel, uma mulher que praticou a justiça nesta terra, uma mulher que se dedicou a fazer o bem? Nós precisamos refletir sobre isso. Eu confesso para vocês que nos últimos, vamos dizer assim, últimos anos, porque já tem um tempo que eu tenho refletido, que eu tenho buscado de Deus sobre isso, sobre o meu legado, o que eu quero deixar, como que eu quero que as pessoas se lembrem de mim. E nós precisamos
pedir a ajuda de Deus, a orientação dele, a direção dele, para que possamos realmente fazer a diferença neste mundo. Abraão é sempre lembrado como o próprio pai da fé, como podemos ver em Romanos 4:11 e em Gálatas 3:7. Sua história grandiosa atravessa séculos e mais séculos, sendo contada e recontada nas Escrituras com muito brilho e novidade. O Deus da Bíblia é conhecido como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, como vamos ver lá em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 15. Que eu e você, quando as pessoas falarem de nós, possam falar: aquela foi uma mulher de Deus, aquela foi uma mulher que fez a diferença. Ou hoje mesmo, não precisamos partir deste mundo para que as pessoas possam falar de nós desta forma, ver em nós que somos mulheres realmente de Deus. Que as pessoas possam olhar para mim e para você hoje e ver que somos servas tementes do Senhor. E a você que ainda não conhece o Senhor Jesus, que ainda não decidiu aceitá-lo como o único suficiente Salvador da sua vida, fica aqui o convite para você. Para você também querer conhecer esse Deus, para você também querer andar nos caminhos do Senhor. Tira esse pensamento, porque eu já ouvi tantas pessoas falar: na lei que eu nasci, que eu cresci, que eu me criei, eu vou morrer. Tira esse pensamento da sua cabeça. Não é porque nós nascemos, nos criamos e vivemos até uma certa idade, pensando estar vivendo de maneira certa, de maneira correta. Podemos até não fazer nada de errado, podemos até não mentir, não roubar, não adulterar, não fazer esse tipo de coisa, mas a Bíblia diz que somente entrará no reino dos céus aqueles que crerem no Senhor Jesus e forem batizados. Muitas pessoas dizem: mas eu já fui batizada quando eu nasci, quando eu era criança, já fui batizada. O próprio Senhor Jesus deixou o exemplo do batismo para nós. Ele se batizou com 30 anos de idade, como diz as Escrituras. Como que vai perdoar os pecados de uma criança recém-nascida? Ela não tem pecado. Ela não entende, ela não sabe nada que está acontecendo. O batismo é para que nós possamos nascer de novo. Não nascer, voltar para o ventre da nossa mãe e depois voltar a nascer. Não, mas nascer de novo é daquele momento em diante nos transformar em uma nova criatura em Cristo Jesus. O nosso passado fica para trás e a partir dali seguimos uma nova vida em Cristo Jesus, lendo a sua palavra, orando, pedindo perdão a Ele todo dia pelos nossos erros, pelos nossos pecados e tentando a cada dia nos parecer mais e mais com o Senhor. Esse pensamento de que você chegou até aqui não precisa mudar, precisa sim. A mesma coisa é como se você estivesse dirigindo o seu carro em uma estrada, você vai fazer uma viagem e ali você percebe no meio do caminho que está perdida. Você está numa direção que não é o seu destino. E aí, você vai continuar naquela direção para ver onde vai chegar? O mesmo é com a nossa vida espiritual. Não importa quanto tempo se passou. O que importa é o hoje, é o agora. Volte, é tempo ainda. Mude de direção. Está indo por um caminho que não vai te levar à eternidade com Cristo se permanecer com essa mentalidade. Mas você pode mudar de direção, você pode mudar o rumo da tua história ainda aqui na terra e depois quando você partir para ir morar com o Senhor na eternidade. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje, que o Senhor possa falar mais ao seu coração, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o nosso próximo estudo.